Seja bem-vindo ao canal Top 10. Apresentamos os 10 melhores mitos, fatos e curiosidades sobre o mundo. Hoje vamos descobrir 10 trabalhos terríveis que as crianças fizeram ao longo da história. Limpadores de chaminé. A vida trágica do limpador de chaminés muitas vezes terminava em morte. Infelizmente, o risco de morte foi considerado na época um mal necessário, pois a falta de chaminés limpas teria sido catastrófica em uma escala muito maior para os moradores da cidade por meio de incêndios descontrolados e temperaturas congelantes. Na verdade, foi o Grande Incêndio de Londres em 1666 que levou à adoção de meninos, alguns com apenas 4 anos, para a tarefa. Os meninos foram comprados de seus pais e forçados a entrar em pequenas chaminés com escovas para fazer um trabalho que de outra forma seria impossível devido aos ângulos agudos e ao comprimento considerável de algumas chaminés. Em um bom dia, um jovem limpador de chaminés limpava chaminés durante todas as horas do dia e depois se retirava para uma refeição miserável dormindo no chão dos alojamentos decrépitos de seu mestre. De pé no topo de um telhado enquanto se preparava para varrer a primeira chaminé do dia, todos os dias, ele saberia que o nascer do sol que estava vendo poderia ser o último, pois havia uma possibilidade muito real de que essa chaminé pudesse ser a que finalmente iria matá-lo, por queda, por asfixia ou por ficar preso. Em uma reviravolta terrivelmente triste em um conto já trágico, os corpos de muitas dessas crianças inocentes permanecem sepultados em Londres nas chaminés que os mataram. Houve até especulações de que as casas do parlamento britânico estão cheias de cadáveres de meninos mortos. Mesmo que os corpos fossem recuperados, a falta de registros em uma época em que a vida de um menino pobre valia tão pouco, seria impossível atribuir nomes aos mortos. Prostituição. Um dos trabalhos mais horríveis, tragicamente, um dos mais vistos ainda hoje, talvez executado com uma frequência ainda maior do que no passado devido à natureza secreta de muitos aplicativos e sites online. A prostituição infantil é mais frequentemente associada às meninas, mas é igualmente comum e prejudicial entre os meninos. Na Inglaterra vitoriana, Jack Saul causou um escândalo quando se anunciou, descaradamente, como um sodomita e uma Mary profissional no tribunal aos 18 anos, admitindo uma carreira já longa e próspera como garoto de aluguel, indicando que ele havia começado na Irlanda quando criança. Circularam rumores de que um de seus clientes era o príncipe Albert, apenas 7 anos mais velho que ele e o neto mais velho da rainha Vitória. Curiosamente, este é o mesmo príncipe Albert que muitas vezes foi apontado como Jack, o estripador. Ele morreu aos 28 anos durante a pandemia de gripe espanhola. A prostituição era particularmente comum entre os meninos católicos em uma época em que os papistas eram seriamente discriminados na Inglaterra. Além disso, muitas das crianças que participaram dessa ocupação teriam sido praticamente escravizadas por cafetões e gangues de rua. Hoje em dia, muitos dos meninos envolvidos são fugitivos com muitas poucas opções para ganhar dinheiro legalmente devido às leis de trabalho infantil e famílias ausentes. Na foto, 2 garotos prostitutos pechinchando com clientes em potencial na Times Square, Nova York, na década de 1970. A agricultura. A agricultura como trabalho para as crianças permanece até hoje, é uma grande parte da vida nas fazendas familiares, mas no passado as crianças trabalhavam onde conseguissem e para quem pudessem. Isso significava horas cansativas e laboriosas sob o sol escaldante recebendo esmolas. Sem os pais no comando, nenhuma misericórdia era oferecida quando uma criança adoecia ou ficava sobrecarregada pelo trabalho. Esta é uma indústria que também contratou muitas meninas para trabalhos menos árduos, como triagem de frutas e legumes. As crianças forneciam mão de obra extremamente barata, e às vezes quase gratuita, para agricultores que tinham margens de lucro minúsculas em tempos extremamente difíceis. Não apenas a depressão estava em fúria, mas o mundo estava se recuperando das consequências da Grande Guerra e se preparando, talvez subconscientemente, para o próximo. O trabalho infantil foi amplamente extinto nos Estados Unidos em 1938 como parte dos esforços para lidar com a Grande Depressão. Foi raciocinado que, banindo as crianças do trabalho, os homens desempregados poderiam assumir esses empregos.
combinado com leis para obrigar o pagamento de salários mais altos, bem como esforços de sindicalização em certas indústrias, teve o efeito desejado e as crianças foram, pela primeira vez na história moderna, autorizadas a serem crianças. Trabalhador de moinho de algodão. A invenção do descaroçador de algodão e uma variedade de outros dispositivos mecânicos logo depois foi uma dádiva de Deus na pós-escravidão. A Guerra Civil Americana e a abolição do tráfico de escravos pelo presidente republicano Lincoln levaram a uma escassez de algodão na Europa que beirava uma crise. Mas, como a vida voltou um pouco ao normal com uma nova abordagem para o cultivo e colheita de algodão, as invenções industriais trouxeram as coisas de volta ao seu auge e além. As novas máquinas eram mais rápidas que um homem, mais precisas que um homem, mas muito mais mortíferas. Havia um risco muito real de perda de vida ou de membros devido ao uso do descaroçador de algodão e das máquinas de fiação. Os mecanismos de segurança não eram considerados importantes e faltava supervisão nas fábricas. E, crianças sendo crianças, acidentes ocasionais estavam prestes a acontecer. Na foto está Gilles Nelson, de 12 anos, em 1912, que teve 2 dedos arrancados de sua mão por uma máquina de fiação na fábrica de algodão. Ele escorregou e seu braço ficou preso nas engrenagens da máquina. O irmão de 11 anos de Gilles também trabalhava na fábrica. A reação de sua família ao acidente é bastante incongruente com nossos princípios modernos, que ele chegou aonde poderia para ajudar sua mãe e então isso acontece e ele não pode mais trabalhar como deveria. Esta citação da tia do menino ressalta como o trabalho infantil era realmente importante para a sobrevivência da família nos dias anteriores ao Banco Central e ao crédito fácil. Ou, talvez, a tia estivesse simplesmente enviando uma mensagem ao dono da fábrica para pagar uma grande compensação. Trabalhador de canneire. Trabalhar nas fábricas de conservas significava ficar horas nos invernos gelados do Atlântico cortando, embalando e transportando peixes e outros alimentos. Canning era uma empresa jovem e, como tantos outros empregos nesta lista, precisava de uma grande força de trabalho de trabalhadores não qualificados. As crianças de 9 anos recebiam até 5 centavos por caixa processada. Apesar dos perigos de trabalhar em condições tão terríveis o suficiente para homens adultos, as crianças também eram obrigados a manusear ferramentas de corte extremamente perigosas e máquinas de enlatamento projetadas para cortar e selar metal. Pode-se imaginar os acidentes que teriam surgido nos galpões e estaleiros onde essas crianças trabalhavam. Infelizmente, muitas dessas indústrias que contratavam crianças eram dirigidas por benfeitores. Homens, e às vezes mulheres, que sentiam que estavam proporcionando uma vida melhor para a criança oferecendo-lhes trabalho. Isso definitivamente traz à mente a famosa citação de C.S. Lewis que disse, e de todas as tiranias, uma tirania exercida sinceramente para o bem de suas vítimas pode ser a mais opressiva. Seria melhor viver sob barões ladrões do que sob intrometidos morais onipotentes. A crueldade do barão ladrão pode às vezes adormecer, sua cupidez pode em algum momento ser saciada, mas aqueles que nos atormentam para o nosso próprio bem nos atormentam sem fim, pois o fazem com a aprovação de sua própria consciência. Mineiro. Enquanto estamos ocupados nos preocupando com nossos filhos jogando videogame ou assistindo a vídeos perturbadores do YouTube quando deveriam estar brincando ao sol, devemos pensar nas crianças de outrora que passaram toda a infância sob a superfície do sol, realizando tarefas servis para os homens que trabalhavam para trazer carvão à superfície para manter a maquinaria do mundo girando. Essas crianças, como o menino retratado em 1908 com uma lamparina a óleo presa ao boné, trabalhavam das 7 horas às 17h30 diariamente nas minas conduzindo os animais que puxavam as carroças de carvão, abrindo e fechando as portas que mantinham os mineiros a salvo de perigos potenciais, caso surgissem, ou basicamente realizando qualquer tarefa atribuída a eles pois seus pequenos corpos ou mãos eram mais adequados do que os de homens adultos. Enquanto nossos filhos têm a promessa de um futuro de oportunidades, os meninos que trabalharam nessas minas não tiveram nenhum futuro além de doenças pulmonares e trabalho duro por toda a vida. E essa era a boa notícia. A má notícia era que você corria o risco, diariamente, de ser morto por um colapso na mina. Os olhos da criança retratada da foto não conseguem esconder sua aguda consciência desse fato. Soldado. Sabe-se que crianças soldados existem hoje,
Mas isso é verdade desde os tempos antigos, quando os romanos contratavam regularmente meninos de 14 anos para o exército geral. Em tempos recentes, por exemplo, El Salvador na década de 1990, crianças lutaram pelas tropas rebeldes e muitas crianças soldados foram vistas em toda a região dos Balcãs. O exemplo mais chocante de natureza histórica é o de Monsilo Gavric, de 7 anos, que foi aceito em uma unidade do exército sérvio e feito cabo um ano depois, aos 8 anos. Ele se juntou devido a ser órfão quando sua família foi morta na guerra. Ele ajudou militares na destruição das tropas que tiraram a vida de seus pais. Após a guerra, ele foi enviado para a Inglaterra para estudar, mas retornou e permaneceu na Sérvia até sua morte, aos 86 anos, em 1993. Muitos monumentos foram erguidos em sua memória. Apesar da história de conto de fadas da vida de Monsilo Gavric, as crianças nas Forças Armadas é uma situação terrível que deve ser evitada e, felizmente, a maioria das nações, pelo menos as ocidentais, tem leis contra o uso de crianças em batalha. Engraxate. Há uma anedota que nos conta que Joe Kennedy, pai do ex-presidente Kennedy, ao receber dicas de ações de um engraxate, percebeu que se uma criança que engraxava botas sujas para viver pudesse negociar ações no mercado, talvez fosse hora para sair disso. Ele imediatamente vendeu todas as suas ações e evitou o enorme crash do mercado no dia seguinte, que lançou a Grande Depressão. Anedotas à parte, porém, o trabalho do engraxate era difícil. Os meninos envolvidos frequentemente brigavam com outros do mesmo ramo por um local, e você pode imaginar o quão cruel isso pode ser quando crianças famintas estão envolvidas. O trabalho mal dava para viver, mesmo trabalhando 7 dias por semana, chovesse ou fizesse sol. Mas, para aqueles que conseguiram adquirir o esmalte caro e o kit de engraxate necessário, era uma opção muito melhor do que muitas outras na época. Essa é a primeira imagem registrada de crianças engraxates. A foto foi tirada em 1838. Na época da foto, Gregório XVI era papa. Ele foi o último pontífice que era um simples sacerdote quando eleito, e foi o papa que condenou e proibiu o tráfico de escravos. Garçom infantil. Ludwig Bemelmans, autor da série de livros infantis Madeline, descreveu a vida dos garçons infantis em seu fantástico livro Quando Você Almoça com o Imperador. O livro é sobre sua juventude como um garoto imigrante da Áustria trabalhando durante a Grande Depressão. O livro conta histórias vívidas e decadentes do submundo. Ele escreveu no livro: o garçom infantil era uma prática em todos os restaurantes europeus. Sua cabeça mal alcançava a mesa, suas orelhas eram vermelhas e se destacavam, porque todo mundo as puxava. E quando estas crianças se tornam homens, ainda irão manter a cabeça baixa e a postura encolhida, porque eles sempre fizeram isso para tentar evitar os golpes que sofreram desde o proprietário até a última camareira. Eles bateram nele principalmente por hábito. Ele acrescenta: quando se vê um daqueles garçons antigos apoiado em uma cadeira, com olhos sem brilho e um rosto morto expressando miséria e dor, lembramos daquele garotinho de pés chatos sobre os quais ele se arrastou até o fim de sua vida. O garçom infantil trabalhava das 6 horas às 23 horas e seu trabalho era fazer tudo o que ninguém mais queria fazer. Ele limpava os cinzeiros. Comia a comida velha dos pratos, lavava pratos, carregava água e passava metade do dia curvando-se a seus superiores. Apesar disso, o trabalho do garçom infantil não era, para um menino da época, a pior opção disponível, como vimos nesse vídeo. O filme de 1993 King of the Hill é baseado na vida de um menino forçado pelas circunstâncias a se tornar um garçom infantil. É considerado um dos melhores filmes de Steven Soderbergh, por isso vale a pena assistir. Estágios. Um estágio para uma criança normalmente começava entre as idades de 10 e 14 anos. Continuando com as palavras de Ludwig Bemelmans acima, o piccolo era olhado com inveja pelos aprendizes de encanadores e sapateiros. Eles também tinham as orelhas vermelhas, mas não o suficiente para comer, e sem cigarros, sem bebidas, sem gorjetas. Considerando que na Idade Média um menino tinha que pagar para se tornar um estagiário, era uma novidade que ele ainda fosse pago pelo trabalho nos séculos XIX e XX. No entanto, era um trabalho difícil e as punições eram liberalmente aplicadas pelos comerciantes que aceitavam crianças.
Mas, ao contrário de muitos outros trabalhos infantis, havia pelo menos uma certeza razoável de que, após certo período de seu aprendizado, um bom emprego com um salário igualmente bom esperava por você. Tal perspectiva em tempos de fome e pobreza teria parecido uma verdadeira bênção para as crianças sortudas o suficiente para acabar o treinamento. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre descobrir novos vídeos que irão te surpreender.